Fala galera, beleza? Vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química e na videoaula de hoje temos aqui um exercício que fala sobre pH. Uma solução tem uma concentração de íons H3 ou mais de 10 elevado a menos 10 mol por litro. Qual é o seu pH? Bom, então é o seguinte, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que saber para poder resolver um exercício de pH é o que é pH, né? pH a gente chama de potencial hidrogeniônico, ou seja, a gente vai saber quanto de hidrogênio a gente tem em uma determinada solução. E quando eu falo assim, quanto de hidrogênio eu tenho numa determinada solução, eu quero saber quanto de ácido eu tenho numa determinada solução. Por exemplo, vamos fingir que isso daqui é um recipiente, pode ser um becker, tá? Não parece nem um pouco um becker, mas vamos dizer que é. É tipo um copo, tá? Aí é um copo e ele tem uma solução dentro dele. Dentro dessa solução aqui, a gente pode ter a base, a gente pode ter um ácido, a gente pode ter um sal, certo? A gente pode ter ali um líquido, como por exemplo a água. A água, ela se comporta tanto quanto base, como ela pode se comportar como um ácido, né? A gente fala que a água se comporta como um ácido porque ela tem uma capacidade de liberar H+, não é? É uma das teorias, né, de ácido e base, diz o seguinte, que se você tem uma solução, né, você tem uma substância que ela libera H+, ela é um ácido. Se você tiver uma substância agora que libera OH-, né, então vamos colocar aqui H2O, que libera OH-, então você tem uma base. Beleza? Então, ó, observe o seguinte. O pH ele vai medir quanto de hidrogênio a gente vai ter dentro de uma solução, tá bom? Então, o pH é como se fosse um medidor de hidrogênio. Se você tem muito hidrogênio numa solução, se o nível de hidrogênio ele é muito alto, esse pH ele tende a ser muito baixo, tá? Então, quanto mais baixo o pH, maior a quantidade de hidrogênio que a gente tem. O pH, quando a gente está pensando numa solução aquosa, ele vai variar de 0 até 14, tá bom? Então, observe o seguinte, se eu tiver um pH que ele for igual a 0, eu tenho uma solução que ela é muito ácida, tá? Então, vamos marcar aqui, ó, é muito ácido. Agora, se eu tiver um pH que for igual a 7, vocês podem notar que sempre o professor fala isso, né? Fala do 0, do 7, depois vai falar do 14, né? Porque são os extremos. Por exemplo, ó, o pH 14 é quando você tem um pH muito básico, ou seja, ele é menos ácido. Ele vai ser pouco ácido, né? Então vamos colocar aqui, ó, pouco ácido e muito básico, tá? E muito básico. Ou seja, ele é uma base e não um ácido, beleza? Nesse pH aqui, se você tem um pH 14. Agora, o pH 0 diz que ele é muito ácido, logo também e pouco básico, né? É o contrário. E pouco básico. Aqui onde eu coloquei e muito base, é muito básico, vai ficar melhor assim. Básico, fica melhor assim, né? Muito básico, beleza. Agora, e o pH 7? A gente diz que a gente tem uma substância que é neutra, tá? Então vamos colocar uma substância neutra, beleza? Então, observem agora o seguinte. Se o pH é 0, eu tenho um ácido. Se o pH é 7, eu tenho uma substância que é neutra, certo? Se eu tenho um pH igual a 14, eu tenho então um ácido muito fraco, né? Pouco ácido e muito base, ou seja, eu tenho uma base ali, belezinha? A gente tem que conseguir descobrir quanto de hidrogênio tem em cada caso desse. Por exemplo, num pH que a gente tem um pH 0, eu vou ter muito hidrogênio, certo? A quantidade de hidrogênio vai ser muito alta. Num pH que é neutro, eu tenho uma quantidade de hidrogênio igual à quantidade de OH-. Agora, num pH que ele é muito baixo, né? Ou desculpa, um pH que é muito alto, ó, potencial hidrogeniônico, se ele é muito alto, é porque a quantidade de hidrogênio ela é muito baixa. É meio que o contrário, tá bom? Então agora, como é que a gente vai fazer esse cálculo aí?
a gente precisa conhecer a fórmula do pH. A gente diz que a fórmula do pH é a seguinte: pH é igual ao menos o log, ou seja, menos o logaritmo da concentração, a gente coloca entre colchete, tá? De H+. Quando eu falo H+, ó, deixa eu crescer aqui um pouquinho. Quando a gente fala de H+, os cientistas, né, o que eles fazem? A gente usa esse termo aqui, ó, H+, para representar um ácido, tá bom? Então, não precisa ser hidrogênio mais, tá? Não precisa ser isso. Quem que é o ácido que a gente tem nesse caso? O ácido nesse caso aqui, ó, é o H3O+, não é? Então, ó, o H3O+, ele é igual a eu falar H+. Qual que é a concentração de H+? Não sei, professor, não tem H+ no exercício. Não tem um H+, mas não tem um outro ácido aqui, ó, que é o hidrônio, o ácido da água? Tem. Então, a gente vai usar ele. A fórmula, então, pode ser reescrita como pH é igual ao menos o logaritmo, menos o log, da concentração do ácido que a gente tem no exercício, né? Que é de H3O+. Mas se você quiser representar sempre como H+, é certo também, tá bom? Então, vamos continuar, ó. pH é igual a menos o log, menos o logaritmo. Qual a concentração de H3O+ que o exercício deu pra gente? 10 elevado a menos 10 mol por litro, não é? Então, a gente vai vir aqui, ó. Observe que 10 elevado a menos 10 é a mesma coisa de eu escrever 1 vezes 10 elevado a menos 10 mol por litro, tá bom? É a mesma coisa. Ah, professor, mas eu não sei, eu não sabia disso. Eu posso escrever só 10 elevado a menos 10? Pode, não tem problema nenhum, tá bom? Agora a gente tem que fazer o quê? Tirar o logaritmo desse caso aqui, de 10 elevado a menos 10. Só que observe que a gente aqui vai ter o menos o logaritmo, tá bom? Então, ó, se você for tirar aqui só o logaritmo de 10 elevado a menos 10, o que vai acontecer? Log de 10 elevado a menos 10 é igual ao próprio menos 10 que está aqui em cima, ó. É igual a esse valor que está aqui em cima, não é? Então, ó, tem que lembrar das regras básicas de logaritmo, certo? Quando você tem uma base 10, o valor que você vai ter aqui em cima, né, ele vai ser igual ao valor do resultado desse seu logaritmo aqui, beleza? Então, a gente vai ter o seguinte, 10 elevado a menos 10 daria menos 10, só que a gente não vai tirar o logaritmo, a gente está tirando o menos o log. Aqui não está negativo também? Então, a resposta desse logaritmo aqui vai ser positivo, porque ficaria o menos 10 aqui embaixo, certo? Com o menos 10 aqui com um negativo aqui de fora do menos o log. Então, vai acabar sendo 10 positivo. pH, nesse caso aqui, vai ser 10 positivo. Tudo bem? Se você é de escola, tá? Se você está estudando numa escola, normalmente, pelo menos quando o professor quer facilitar, né? Mas isso é normalmente mesmo. O professor ele vai usar logaritmos assim, ó. Ele vai pegar as concentrações e sempre vai ser um número inteiro. Tipo assim, ó, 10 elevado a menos 9. Qual que é o pH disso? Você sabe que pela fórmula é sempre menos o logaritmo da concentração do seu ácido, não é? Qual que é a resposta desse logaritmo? Seria menos 9. Só que aí você tem o menos aqui também do seu log. Então a resposta vai ser 9. Aí o professor quer variar. Ele vai lá e faz assim. 10 elevado a menos 4. Qual que é a resposta? Você já sabe, opa, é 4. É só pegar o valor que está aqui em cima e jogar aqui embaixo. Acabou. É simples assim, tá bom? Claro que os professores conseguem dificultar um pouquinho mais, mesmo utilizando desses artifícios aí. Primeiro, por que o professor faz isso muitas vezes nas escolas? Porque os alunos, às vezes, eles não têm um conhecimento de matemática e não sabem logaritmo. Aí o professor de química, para não ter que entrar no assunto de logaritmo, ter que ensinar o logaritmo, às vezes ele faz o seguinte, não, vou pegar os logaritmos mais fáceis que tem, que meu aluno vai conseguir resolver. Professor, mas isso é certo? Isso é certo, isso é errado, eu não sei, mas é o que acontece em boa parte dos casos, tá bom? Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é, eu vou resolver uma lista aqui que me mandaram, que ela só tem logaritmo dessa forma aqui, ó. 10 elevado a menos 10, a menos 11, menos 14, só que são só números inteiros, que é só você abaixar eles.
Dá para dificultar esses exercícios? Dá para dificultar. A gente vai ver casos onde eles estão mais difíceis, tá? Onde eles estão um pouquinho mais completos e a gente vai resolver eles também. Mas quem está na faculdade, o que faz normalmente? Na faculdade você já pode usar uma calculadora científica. Na calculadora científica é fácil, é só você digitar lá menos o log, né? Menos é uma tecla, você digita essa tecla, depois você digita a tecla de logaritmo, certo? E depois você coloca o valor que você quer colocar, sei lá, vezes 10, né? Aí você vai colocar, sei lá, você pode pôr o vezes 10 e elevado a menos o 10 lá. Como você colocou todo esse valor, quando digitar igual, ele já vai dar a resposta que é 10. Para quem está na faculdade, então, se a pessoa sabe usar a calculadora científica certinho, não tem problema nenhum. Porque ó, esse número aqui de cima, que eu coloquei 10, ele pode variar. Ele pode virar menos 2,35. E o valor que vai descer ali embaixo não vai ser 2,35. Observe que isso só acontece quando o número é um número inteiro, tá? Quando for um número quebrado, um número com vírgula, não vai acontecer isso. O número que vai cair aqui embaixo vai ser diferente. Tá bom? Então tem que tomar um certo cuidado aí, belezinha? Mas isso daí a gente vai olhando em outras videoaulas, eu vou explicar certinho para vocês como é que funciona. Qualquer dúvida que ficar em relação ao logaritmo pode perguntar nos comentários, ou depois eu também vou gravar alguns vídeos explicando, falando sobre logaritmo, e aí eu posso linkar nos vídeos aqui de química que falam sobre isso, tá bom? Então é isso daí, pessoal. O foco que a gente vai tomar aqui não é a parte matemática também, tá? Vai ser a parte química, que é como resolver estes cálculos químicos aqui, quando entrar pOH, aí o pH a gente já está vendo um pouquinho aqui, e outros casos diversificados onde a gente fala sobre ácidos e sobre bases, tá bom? Então é isso daí, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a próxima videoaula, resolvendo mais alguns exercícios de química, falando sobre pH, soluções e etc, tá bom? Se gostou dessa videoaula, não deixe de marcar o gostei, caso você tenha gostado, é claro. Deixe um comentário, caso tenha ficado alguma dúvida, ou se você gostou do vídeo, elogiando o nosso trabalho, ou falando o que deveria ser feito aqui para melhorarmos nossas videoaulas, beleza? Então é isso daí, um forte abraço e até a próxima.